E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós vamos hoje apresentar alguns vídeos sobre cristãos perseguidos. Eu sou muito grato a Deus pelo ministério do irmão André. Eu fui muito abençoado quando ainda adolescente o conheci nas vezes em que ele veio ao Brasil. O título do DVD que ele produziu, e eu recomendo que você adquira, tem como título O Livro Perigoso. E esse livro é a Bíblia. Mas de que forma esse livro pode ser perigoso? Se é a palavra de Deus que nos abençoa, que nos salva. A Bíblia dá algumas dicas para nós com relação ao perigo que esse livro pode causar para este mundo. Eu vou ler uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, quando o apóstolo Paulo disse: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. André compartilhou que, certa ocasião, ele estava pregando numa igreja clandestina, num país debaixo da cortina de ferro, antiga União Soviética, quando a porta da igreja se abriu e entrou um homem, era o pastor da igreja, preso há 10 anos. Nesses 10 anos ele envelheceu quase 50. E aquele homem solto veio à frente, a igreja entrou numa comoção, e esse homem perguntou para André se havia algum cristão preso em seu país. André disse: talvez haja, mas não por boa razão. E esse homem perguntou de novo: André, o que é que vocês fazem com 2 Timóteo 3,12? A palavra de Deus diz que todo aquele que piamente viver em Cristo Jesus padecerá perseguição. Nós vivemos num país livre, mas o que significa essa liberdade para nós? Que valor nós temos dado realmente à palavra de Deus? Será que ela nos faz inimigos deste mundo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2ª carta, no capítulo 4, ele também diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, diz ele, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Este livro, a palavra de Deus, é um livro perigoso, porque se vivermos de acordo com seus princípios, nós encontraremos muitos inimigos. Eu gostaria que você refletisse sobre o valor e o impacto da Bíblia na sua vida, em mudar o seu conceito, o seu padrão, o seu posicionamento nesses valores mundanos de corrupção, de maldade, de falcatrua, de engano, de sordidez, de depravação. Quando vivemos de acordo com esse princípio, a Bíblia realmente altera o nosso padrão de vida e nós vamos encontrar e ter
muitas inimizades, por estarmos vivendo à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe você grandemente enquanto assiste esses vídeos da missão Portas Abertas. Que Deus o abençoe. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Disseram-lhe, não volte mais a orar. Ele apenas olhou para eles. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problema se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. O livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo."
Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou. Esteja atento, fortaleça o que resta, aí estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Eu abri meu coração.
Os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: "Mãe, esse é o livro de Deus?" A mãe olhou o livro e disse: "Claro que é o livro de Deus." E ele falou: "Por que não o devolvemos, já que não usamos?" Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria esse ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga: aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos baseado em 10 capítulos de Atos e em 4 de 1 Timóteo, copiados à mão por sua mãe. Aquelas poucas páginas eram tudo o que ele conhecia da Bíblia. Quando lhe dei uma Bíblia inteira pela primeira vez em sua vida, ele ficou chocado. Ele me disse: agora terei muito mais problemas. Agradeço por ter me dado o livro mais perigoso do mundo. E depois ele perguntou: você tem esse livro há muito tempo? Diga-me, que belos problemas ele lhe causou. Que pergunta! Foi direto ao meu coração. Que belos problemas a Bíblia lhe causou. Ela deveria causar problemas para todos nós? Será que a Bíblia já me pôs em perigo? Ou é apenas um chamado aos irmãos Andrés deste mundo e daquele pastor tcheco? Parece coisa da Guerra Fria. Mas, na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis em que achamos a Bíblia um tanto difícil, entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não o lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Mas nos lugares onde cristãos são proibidos de portar uma Bíblia, lugares onde as pessoas arriscam a vida por seguir a Jesus,
a Bíblia tem um valor extraordinário. Encarar essas histórias pode mudar o modo como encaramos nossa Bíblia.